peixinhos aqui embaixo. Faz aí o seu, que eu faço aqui o meu. E também vamos desenhar uns passarinhos, porque nesses espaços tem passarinhos. E vamos desenhar umas nuvens. Eu vou fazer umas nuvens aqui e o sol. O sol aqui. Agora eu vou fazer umas plantas, porque lembra? Pedi para que a gente desenhasse plantas também. E animais que vivem nesse ambiente. Tá? Então eu vou fazer uma árvore aqui. Tá faltando uma árvore. Vou fazer outra aqui. Menorzinha. Então foi este o complemento que eu dei para essa imagem com plantas e animais deste ambiente. Olha só, peixinhos que nadam, né, que vivem na água, são aquáticos. Agora observe a imagem e trace o caminho entre as casas. Quais são os animais e as plantas deste ambiente? Olha só. Vamos traçar o caminho das casas por aqui. Vamos lá? Vamos juntos? Então, eu vou fazendo aqui e você faz aí. Olha, eu vou levar uma casa à outra, traçando o seu caminho. Eita, saí do caminho. Deixa eu ajeitar. É porque o livro tá assim nessa posição. Pronto. Voltou pro caminho. Agora a gente vai listar as plantas e os animais. E vai colocar aqui. Aqui os animais. E aqui a gente vai colocar as plantas que existem nessa imagem, tá? Então nós vemos aqui de animais. Cavalos. Nós vemos vacas e patos. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos lá. Cavalos, cavalos, vacas e patos. Pronto, olha aí como ficou. E agora vamos listar as plantas. De planta a gente vê o quê? Vemos flores, vemos árvores, vemos também um capim, né? Uma grama. Ok? Então vamos colocar essas três palavras. Flores. Vemos árvores. E grama, que é o que os animais aí estão se alimentando, né? O cavalo e a vaca. Então, fizemos agora a nossa página 30 sobre os animais e os ambientes que eles vivem, se são terrestres ou aquáticos. E essa daqui, página 31, o oitavo quesito, eu deixo para vocês fazerem e depois a gente corrige, ok? Combinado? Vamos para a nossa próxima atividade, que é de cidadania, não é? Cidadania, moral e ética, tá? Então, pega o livro, abre na página 22, que a gente já vai começar. Então, olha só. Quando a gente tá na escola, deixa eu pegar aqui a escola, olha só. E aí, a professora, né? Vou pegar a professora aqui, vou fazer um movimento. Deixa eu ver. A professora, ela quer falar, não é? Ela quer dar a aula dela, quer explicar, quer mostrar o assunto, não é? E para que ela possa dar aula, ela precisa de silêncio. Então, os alunos, eles precisam estar atentos à professora e precisam estar em silêncio, porque dessa maneira as crianças, não é, os alunos, estão aprendendo melhor
e prestando atenção bem. Olha só, aqui a professora está falando e os alunos estão prestando atenção. E aí o aprendizado está sendo muito mais, está sendo aproveitado e a professora está dando o assunto direitinho, sem ser interrompida pelas brincadeirinhas, não é? Então, hoje é o que a gente vai falar um pouco no nosso assunto aqui do nosso livro, na página 22. Saber falar e saber ouvir. Ouça essa leitura. Aff, quanto barulho! Isso foi o que a professora Ana, na nossa sala, falou, né? Ela ficou chateada. Todos falando muito e ao mesmo tempo. Estava na hora da aula de ética, mas estava difícil de começar. Olha, a professora querendo começar a aula e os alunos nada de fazer em silêncio. O silêncio deveria estar ali, né? Está lá. Então, ela esperou e esperou. Quando finalmente todos ficaram em silêncio, ela nos contou a seguinte história. Então, vamos agora mudar para a página 23. Na página 23, nós vamos ler uma história. Era uma vez, Pastor e o Lobo, que foi a história que a professora Ana contou para os alunos dela. Um pastor de ovelhas achava a vida monótona. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo, aí ele sempre dizia que tinha um lobo, né? Um lobo! Socorro, socorro! Costumava gritar aos quatro ventos ele, né? Quando as pessoas do povoado vinham ao seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia, apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia. Um lobo, socorro, socorro! Dessa vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos. Tem até uma imagem dele em cima da moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Aí tem a moral da história, né? Quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Então, a gente tem que ter essa lição, né? Sempre falar a verdade, porque senão, quando a gente fala muita mentira, quando vai falar a verdade, ninguém acredita, como aconteceu aqui com o rapazinho aqui, o pastor de ovelhas, que terminou perdendo suas ovelhas para o lobo de verdade, né? Vamos para a atividade agora, na página 23, primeiro quesito. Muitas vezes estamos olhando para as pessoas, mas não estamos ouvindo o que elas nos dizem. A gente costuma muito querer falar, não é? Falar. Então, sempre querendo dar a minha informação, contar como foi meu dia. Mas é bom, é legal. Mas só que a gente também tem que ouvir o coleguinha, não é? Tem que falar sobre a gente e depois fazer um pouquinho de silêncio e o coleguinha vai ter a vez de falar também, tá? E aí nós vamos conversando. É assim que se faz uma conversa. Se um só falar, não é conversa, tá? É um monólogo que a pessoa está fazendo. Um teatro onde a pessoa fica sozinha falando. E não é assim uma conversa. Uma conversa é de duas pessoas, onde cada um fala um pouquinho, cada um dá uma opinião, né? Então, é dessa maneira que a gente está tratando aqui na nossa aula de cidadania. Vamos continuar. Certamente não ouvimos bem quem fala conosco, né? Então, quando está com o MP3 no ouvido, não dá para escutar direito.
Circule a cena a seguir em que a criança não está ouvindo atentamente a sua colega. Então, temos duas imagens aqui. Temos essa de cima, onde tem duas crianças conversando naturalmente, uma falando e a outra ouvindo, e depois ela começa a falar e a outra começa a escutar também, ó, conversando numa boa. E aqui tem duas crianças que estão escutando, uma criança que está escutando música e a outra que está tentando falar com ele, né? Olha aí, consegue falar? Não, porque ele está escutando o MP3. Então, nós vamos circular a que não está ouvindo atentamente ao seu colega, que é a imagem que está embaixo, a imagem 2. Olha aqui, circulei a imagem 2, que é a que o colega não está escutando direito, pois está sendo interferido pelo MP3, né? Pois está escutando música, está totalmente distraído. Então, quando a gente está na escola, é importante que a gente também escute nosso amiguinho. Mas sempre queremos falar, mas também temos que dar o ouvido um pouquinho para escutar o colega, tá certo? Pois é assim que a gente vai conversando, vai construindo uma amizade. Senão, um fica reclamando, o outro fica reclamando, aí não dá certo. Mas a gente tem que ouvir um pouquinho e falar um pouquinho, tá? Lembra que tem um combinado nosso, que é respeitar a fala do outro. Quando um tá falando, aí a gente espera e depois dá a nossa opinião, para que possamos conversar direitinho, sem confusão, né? Sem ninguém reclamar. Então, neste momento, eu vou contar para vocês uma historinha, que é o Caco, um macaquinho diferente, tá? É da Carla S.A. Moreira e Sandra Alves, e a ilustração é de Everton Heráclio. Então, vamos ver esse macaquinho diferente. Dona Corina era uma macaca muito simpática e já estava casada com Tião há 5 anos, mas não conseguia ter filhos. Já tinha procurado muitos médicos, sem que nenhum conseguisse resolver o problema. Num desses dias típicos de verão, Dona Corina resolveu se aventurar em um passeio pelos lados da floresta, onde nunca havia passado. No meio do passeio, ouviu um choro vindo de perto de uma grande árvore e, mesmo um pouco desconfiada, correu para ver do que se tratava. Para seu espanto, encontrou dentro de uma cesta um lindo macaquinho. Não teve dúvidas, segurou-o nos braços e foi direto para casa. Estava tão feliz que nem pensou em quem poderia ter deixado aquele bichinho tão pequeno sozinho na floresta. Olha ela encontrando ele. Tião também ficou muito feliz com a chegada do macaquinho, mas parou e pensou com calma. Achava que precisavam primeiro procurar pelos verdadeiros pais, pois talvez ele apenas tivesse se perdido. Mesmo assim, combinou com Dona Corina que, se os pais não fossem achados, eles adotariam aquele lindo macaquinho. E assim fizeram. Procuraram durante 30 dias quem pudesse ser os pais do macaquinho, que até já tinha sido batizado com o nome de Caco. Após os 30 dias, e sem que ninguém na floresta tivesse procurado por Caco, fizeram oficialmente a adoção. Tudo corria muito bem, e a felicidade na casa de Corina e Tião era tanta que até demoraram a perceber os olhares dos outros animais da floresta. Para Caco, havia algo diferente com ele. Olha os animais olhando diferente. Caco crescia num ritmo rápido
e em pouco tempo já estava maior que seus pais, mas não tinha rabo. Diferente. Para seus pais, isso não era um problema. Afinal, diferente ou não, Caco era um filho muito amado, mas para ele era um problema, sim, pois além das fofocas, ainda tinha que enfrentar algumas dificuldades. Outros macacos de sua aldeia costumavam brincar, ficando pendurados pelo rabo nas árvores, mas Caco não tinha rabo e assim não podia participar da brincadeira. Ó aqui, ó, sem rabinho o bichinho. Algumas vezes ainda tentou modificar as regras da brincadeira, sugerindo que pulassem sem usar o rabo. Mas mesmo quando conseguia convencer os amigos, a brincadeira acabava sendo interrompida, pois Caco, além de não ter rabo, era grande e pesado demais. Os galhos das árvores não aguentavam o seu peso. Olha aí que queda ele levou. Na tentativa de resolver o problema e poder participar das brincadeiras, Caco pediu à mãe que lhe fizesse um rabo de pano costurado nas suas calças. No dia seguinte foi todo sorridente ao encontro dos amigos. Subiu no galho mais alto de uma árvore e achou que podia ficar pendurado pelo rabo de pano, mas não deu certo. O tecido do rabo era fraco e não aguentou o peso, derrubando Caco no chão. Olha só. Caco não perdia a esperança e resolveu falar com Dona Bicho da Seda, a melhor costureira da floresta, para que ela lhe fizesse um rabo com um tecido mais resistente. Pediu tanto que acabou por convencê-la. Dona Bicho da Seda bem que tentou, procurou por todas as florestas vizinhas até achar o fio, para ter o mais resistente dos tecidos. Tudo sem resultado, pois mesmo esse tecido não deu conta do peso de Caco e também rasgou. Ainda assim as coisas não estavam totalmente perdidas, pois restava falar com o Dr. Gavião, que era um ótimo médico. E, por já ter conhecido todo mundo em seus voos, deveria saber alguma forma de resolver seu problema. Nesse caso, o tamanho e o peso não o incomodavam tanto, mas a falta do rabo, sim, lhe deixava muito triste. E essa seria a sua última tentativa. Sabendo da boa fama desse médico, Caco resolveu procurá-lo e falar diretamente sobre o seu problema. Consultório do Dr. Gavião, ó, ele indo lá falar sobre o problema. Chegou muito ofegante ao consultório do Dr. Gavião, que fica bem no meio da floresta, próximo a uma árvore bem antiga, com mais de 100 anos. O doutor foi logo acalmando Caco e explicou a ele que alguns macacos nascem sem rabo e outros nascem com rabo, e que isso não é doença, é só uma diferença. Caco foi logo perguntando se não tinha como ele fazer uma cirurgia para implantar um grande rabo de macaco. Mas o Dr. Gavião o orientou sobre os riscos da cirurgia, um procedimento doloroso e traumático que poderia colocar sua vida em risco, pois esse tipo de procedimento só deve ser realizado quando o bicho realmente precisa e deve ter autorização de seus pais. Olha só que perigoso, hein? Caco saiu de lá muito triste. Já tinha tentado de tudo. Agora, de tão triste, nem queria sair de casa. Não conseguia entender por que era diferente. Tinha os melhores pais do mundo que nunca deram importância à sua falta de rabo e ao seu tamanho, tão diferente deles.
mas o fato de não se parecer com ninguém e em sua aldeia, né, não se parecer com ninguém na sua aldeia, deixava muito confuso. Olha ele, todo confuso. Quando tudo já parecia estar perdido, chegou à aldeia um casal de macacos com 3 filhos, e para surpresa de todos, eram iguais a Caco, grandes e sem rabo. Foi aquele corre-corre. Todos queriam contar a Caco que existiam outros macacos sem rabo. Agora ele não era mais tão diferente assim. Com grande alegria, Caco ouviu dos novos macacos sem rabo que eles não tinham um problema, mas que na verdade faziam parte de outra família de macacos, os chimpanzés, que realmente não tinham rabo e eram bem grandes, o que não lhes permitia participar das brincadeiras de pendurar-se em árvores, olha só. Mesmo assim, podiam fazer coisas que outros macacos daquela aldeia não conseguiam fazer, como transportar coisas pesadas, por exemplo, né? E isso servia para ajudar os outros, que não tinham tanta força. Assim podiam conviver em harmonia, os macacos sem rabo e os com rabo, pois os que um não podia fazer, o outro fazia, e todos se ajudavam, olha só. E aqui acabou a história de Caco, o macaco diferente, tá vendo? É isso aí. Essa é uma boa história para a gente escutar no finzinho da nossa aula, né? Então vamos nos despedir com um pouquinho de música e amanhã a gente se vê, a gente se encontra novamente, tá bom? Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Vou botar uma música. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal.